O objetivo hoje aqui desse bate-papo é a gente mostrar aqui, dar uma pincelada, né, do que a gente aborda no curso de Excel avançado. Tá? Esse curso ele já existe já na CCE há 17 anos. Eu comecei esse curso há 17 anos atrás. É óbvio que ele foi, né, sendo alterado, né, em função das alterações de versões e novos recursos que apareceram e tudo. Infelizmente, ele tem uma aceitação bastante interessante. Em função da pandemia, né, esse curso sempre foi presencial e, a partir da pandemia, né, ele passou a ser um curso pela plataforma Zoom. Tá? Mudou também um pouquinho a regra, né, do curso. Antigamente eram 30 horas de aula presenciais. Agora nós temos 20 horas de aula presencial, são 10 aulas de 2 horas, e nós ainda temos mais 18 vídeos gravados que ficam disponibilizados para os alunos durante o curso, e aonde a gente completa a carga horária de 30 horas. Em compensação, o curso que antes custava R$ 1.300, hoje está na faixa de 500 e pouco, quer dizer, ficou bem mais acessível. Tá? Então, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui do meu currículo. Tá? Então, eu sou engenheiro civil, formado pela Gama Filho, em 1982. Depois eu fiz análise de sistemas na PUC. Há 3 anos atrás, eu recebi essa certificação da Microsoft. Tá? Então, hoje eu sou Microsoft Office Specialist no Excel. Tá? A Microsoft ela permite que qualquer usuário, qualquer um, possa receber essa certificação. Tá? É uma prova que tem que se fazer, é uma prova feita remota, direto com a Microsoft, e vocês podem tentar se capacitar em qualquer um dos softwares. Eu sou MOS do Excel, é a ferramenta que eu domino bem. Né? As outras eu uso, mas não sou nenhum especialista. Sou sócio-diretor dessa empresa, DRE Curso e Consultoria. Eu foco em Excel, VBA e Power BI. VBA é a linguagem de programação que tem embutida dentro do Excel, e Power BI é uma ferramenta nova da Microsoft, foi criada em 2015, a ferramenta só tem 6 anos, e eu me capacitei, e hoje eu dou consultoria e dou curso também de Power BI. Tá? Esse é o site da minha empresa, quem tiver curiosidade, lá tem todo o portfólio da empresa, todas as empresas que eu já prestei consultoria e tudo. Tá? A empresa já existe há mais de 20 anos. Tá? Eu dou curso esse curso de Excel desde 2004, como eu falei, já são mais de 170 turmas e 4.000 alunos. E o Power BI, eu dou esse curso desde 2018, já estou na turma 25. Tá? Então, esses dois cursos ele andam em paralelo. Então, tem Excel às segundas e quartas e o Power BI às terças e quintas. Tá? Este é meu e-mail. Quem quiser manter contato comigo, podem ficar à vontade, podem anotar, pode esclarecer qualquer dúvida através desse e-mail. Tá? Se alguém quiser interromper, é só apertar a barra de espaço, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tá? Bom, isso aqui os tópicos que a gente vai dar uma palhinha aqui, né? Essa palestra vai levar aí em torno de 40 minutos, não é mais do que isso não, tá? 40, no máximo 1 hora, mas eu vou procurar ser o mais breve possível para não tornar uma coisa muito entediante. Então, esses são os tópicos que a gente vai falar ao longo aí dessa palestra, tá? Nós vamos falar de barra de ferramentas de acesso rápido. Eu vou, à medida que eu for falando, eu já vou mostrando o recurso, tá? Até para não adianta eu ler tudo, porque é muito item, né? Tá? Nós vamos, tá? Mas vamos começar então a falar da barra de ferramentas de acesso rápido.
Então, o que vem a ser a barra de ferramentas de acesso rápido? É essa barrinha que tem aqui em cima, onde já tem aqui, ó, um íconezinho de salvar, um de desfazer e um de refazer. E essa setinha permite que a gente personalize a barra de ferramentas, tá? Então, alguns ícones já estão, alguns recursos já estão disponíveis aqui, alguns comandos, né? Coloquei o comando novo, e se a gente quiser colocar mais comandos, é só clicar aqui no mais comandos, aí diversos comandos vão aparecer aqui para a gente. Se a gente selecionar um comando desse aqui e adicionar, ele vai fazer parte dos comandos lá da barra de ferramentas de acesso rápido. Tá? Então, isso vem a ser a barra de ferramentas de acesso rápido. Tem gente que prefere colocar ela aqui embaixo. Né? Então, ó, cliquei aqui, ela pode ficar acima, o padrão é acima. Às vezes a pessoa abre o Excel e acha que a barra de ferramentas não está lá, mas é porque alguém colocou ela para baixo. Tá? Mas o padrão mesmo é ela ficar aqui em cima. Tá? Muito bem. O próximo item é exportar configurações de um equipamento para o outro. A partir, acho que da versão 2010 em diante, que eu acredito que a grande maioria já tenha, se a gente fizer alguma premissa aqui que eu coloquei aqui, ó, coloquei esses dois ícones aqui. Se eu abrir esse arquivo num outro computador, esses dois ícones não vão estar lá. Esses dois ícones, eles são da barra de ferramentas da minha máquina. Tá? Se eu quiser colocar em outra máquina, a princípio eu teria que inserir esses ícones também nesse outro equipamento. Mas, a partir das versões mais recentes, a Microsoft permite que eu aqui, ó, arquivo, opções, personalizar a faixa de opções. Então, ela permite que eu importe. Então, qualquer configuração padrão que eu troque na minha máquina, eu consigo gerar um arquivo de exportação, ele vai criar um arquivinho para mim, e depois, na outra máquina que eu abrir, eu consigo importar esse arquivo e levar todas as configurações deste equipamento para um outro equipamento, para não ter que ficar fazendo tudo novamente. Tá? Então, isso é um recurso de personalizar, exportar configurações de um equipamento para o outro. Outro item que a gente fala também no curso é a parte de lista personalizada. Tá? Então, algumas listas já existem nativas do próprio Excel. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, se eu puser Jan, o Excel já sabe que depois do Jan vem o FEV, vem o MAR. Ó, se eu arrastar aqui, ele cria uma lista com os meses do ano. Tá? Isso são listas já nativas. Qualquer Excel que a gente entrar e escrever, e não precisa começar no Jan, não, eu posso começar do março. O Excel sabe que depois do março vem abril, maio, junho. Isso serve também para dias da semana. Então, se eu colocar aqui segue de segunda-feira e arrastar, ele entende. Isso aqui são as listas personalizadas. Posso escrever o nome inteiro, que ele também entende. Deixa eu ver se sem acento ele entende. Ele entende, tá? Mas o certo é com acento. Então, e mesma coisa o mês. Se eu escrever maio, por extenso, ele sabe que depois de maio vem os outros meses. Isso são as listas as listas nativas do Excel. Mas imagine que eu queira criar uma lista de A até Z. Se vocês tentarem botar aí a letra A e arrastar, vai sair tudo A. O Excel não sabe que depois do A vem o B ou vem o C, mas a gente consegue criar essa lista. Então, eu já criei no meu computador, eu já criei essa lista, que se eu colocar da letra A, deixa eu ver se o minúsculo também funciona. Funciona. Tá? Eu consigo fazer a lista porque eu já criei essa lista personalizada. Então, no curso a gente ensina como é que a gente cria listas personalizadas. Imagina se a gente tem uma lista de vendedores. Então, aqui, ó, criei a lista dos meus vendedores. Toda vez que eu arrastar o nome da lista dos meus vendedores, ele vai pegar o próximo vendedor.
Mesma coisa aqui, se eu tenho artigos, eu também criei uma lista com os meus artigos. Tá? Então, isso são listas personalizadas. A vantagem também da lista personalizada é que, por exemplo, se eu chegar aqui e pedir para classificar essa coluna em ordem crescente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar em ordem alfabética. Não, DA, depois DE, depois ED. Mas ele permite que eu classifique pela lista personalizada. Tá? Aí, ó, ele vai me mostrar todas as listas que eu tenho e eu falo, não, eu não quero que seja em ordem alfabética, eu quero classificar por esta ordem aqui. Então, eu peço para classificar pela lista personalizada. Então, repara aqui, ó, ele não colocou em ordem alfabética, ele colocou na ordem da minha lista. Então, a primeira é Denise, depois é Fátima, depois é Jade, e assim vai. Tá? Isso nós vamos aprender no curso também. Criar nomes para utilização em fórmulas e outras aplicações. Então, imagine que a gente vai fazer uma fórmula aqui. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Então, ó, eu usei aqui uma função, a função soma-c, e a função soma-c ela tem 3 argumentos. Ela tem, o primeiro argumento é um intervalo, e o terceiro argumento também é um intervalo. Só que eu dei um nome para esse intervalo. Se vocês perceberem, ó, eu chamei esse intervalo aqui de vendedor. Então, ao invés de eu usar C2, C14 na fórmula, a fórmula fica mais limpa, mais legível. Então, vendedor foi um nome que eu criei para estas células. A mesma coisa, valor. Ó. Eu criei para essas células, eu chamei de valor. Então, na fórmula, a gente pode utilizar nomes. A fórmula fica mais limpa, mais elegante, e quando eu copio a fórmula para baixo, eu não preciso ficar usando aqueles cifrões para travar o endereço, porque quando a gente copia a fórmula que tem nome para baixo, os nomes eles seguem para as outras fórmulas também. Tá? Então, recurso de nome também nós vamos aprender lá no curso. Tabelas e a vantagem de utilização de tabelas. Então, repare o seguinte, se eu tiver aqui, vou copiar esses valores, só valor para cá. Tá? Aqui está como data, deixa eu botar como data aqui. Tá. Repare, isso aqui não é uma tabela, tá? Isso aqui é um intervalo de dados, tá? Qual é a diferença de um intervalo para uma tabela? Eu posso chegar aqui, ó, e dar um nome para essa tabela, para esse intervalo de dados. Eu posso chegar aqui e chamar de, sei lá, de vendas, por exemplo. Beleza. Eu posso colocar vendas e eu posso fazer uma fórmula e utilizar a tabela de vendas. Acontece que, se a gente entrar aqui em fórmula, gerenciador de nome, você vai ver que vendas, que a gente criou agora, cadê ele? Vendas. Ó, ele vai de L1 a P17. Ó, de L1 a P17. Se por acaso eu inserir uma nova venda aqui, o que vai acontecer? Essa nova venda, ela não vai fazer parte do vendas. Ó. O meu vendas, ele só está indo até a 17. Então, se eu inserir novos recursos, eu vou ter que ficar sempre redefinindo o intervalo para poder fazer parte do nosso intervalo. Então, pensando nisso, aí a Microsoft também, de versões mais recentes para cá, criou esse recurso de transformar um intervalo em tabela. Então, como é que a gente transforma intervalo em tabela? Posso selecionar uma célula qualquer e inserir
tabela. Ele já identificou que ao redor desse dado aqui existem outras informações. Ele já identificou que a primeira linha é cabeçalho. Como é que ele identificou que a primeira linha é cabeçalho? Porque os dados da coluna N, da coluna O e da coluna P, os dados são diferentes da primeira linha. Então, ele está entendendo que a primeira linha é cabeçalho. Aí agora eu transformei isso aqui em uma tabela. Então, e quando um intervalo é transformado em tabela, aparece uma guia aqui em cima, chamada design da tabela, e a tabela ela é nomeada genericamente. Ele nomeia 1, 2, 3, eu posso dar o nome que eu quiser aqui para essa tabela. E essa tabela 4, se a gente vier aqui no mesmo lugar onde a gente foi ver as vendas, ó, se eu vier aqui na tabela 4, ela, primeiro que eu não consigo excluir, tá vendo? A gente não consegue excluir uma tabela. Uma vez uma tabela criada, eu não posso excluir mais. O que eu posso fazer é, na guia de design, converter a tabela em intervalo. Isso eu consigo. Aí ela vai deixar de existir. Mas a ideia é que quando a gente transforma um intervalo em tabela, eu não vou querer voltar. Agora, qual é a grande vantagem? Hoje, a tabela ela está indo até a linha, tabela 4, ela está indo até a linha 18. Tá? Ó, a tabela 4 está indo até a linha 18. Se eu insiro uma nova venda aqui, ó, repare, automaticamente essa linha passou a fazer parte da tabela. Ó, se a gente vier aqui na tabela 4, ó, a linha 19 já faz parte. Então, a grande vantagem de você transformar um intervalo em tabela é, primeiro, inserir uma informação nova. Qualquer fórmula que está fazendo referência a essa tabela 4, automaticamente, se você inserir um dado novo, já vai fazer parte da fórmula. Se eu aqui colocar uma outra, sei lá, uma outra coluna aqui qualquer, ó, por exemplo, botar uma coluna de observação, repare, ela já faz parte da tabela. Então, a grande vantagem, e isso é recomendado, toda vez que no intervalo de dados ele vai sofrer alteração, a gente deve transformar ele numa tabela para poder, toda vez que eu inserir ou linha nova ou coluna nova, essas informações já façam parte da tabela. Tá? Além disso, tem esse recurso de segmentador de dados. Ó. Se você clicar num dado aqui da tabela, vier aqui no design da tabela, ó, você consegue, só se for tabela, se for intervalo, não. Você consegue criar um segmentador de dados, que é tipo um filtro. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, vou criar um segmentador de dados de artigo. Ó. É como se fosse um filtro. Se eu clicar aqui em calça, ó, camisa, bermuda, tá? Ele está filtrando e tá? Isso é um segmentador de dados. Validação de dados. Validação de dados. Então, existem algumas... O que vem a ser validação de dados? Validação de dados é a gente criar restrição de entrada de dados. Por exemplo, aqui nessa célula, eu posso escrever qualquer coisa que eu queira, porque, a princípio, o Excel não cria nenhum tipo de restrição. Em qualquer célula da planilha, eu posso escrever a informação que eu quiser. Mas imagina que, aqui nessa coluna aqui, S, eu só queira digitar data. Então, vamos supor que aqui fosse data da venda. E aí, se eu não criar nenhum tipo de restrição, o usuário escreve o que ele quiser. Só que eu quero que ele escreva data. Então, a gente pode validar. Então, ó, selecionei a coluna toda para poder validar a coluna toda. Dados, validação de dados. Aí aqui, ó, a princípio, qualquer valor é permitido. Mas a gente pode, ó, a gente tem vários tipos de validação que a gente pode fazer. Uma deles é a data. Aí, se eu colocar uma data aqui, não vou botar está entre, não, vou botar maior ou igual. Por exemplo, 1º de janeiro de 2019.
O que eu estou querendo dizer? Se eu digitar uma data anterior a 2019, ele não vai aceitar, porque eu criei uma restrição. Agora, a grande vantagem da validação de data é se você digita sem querer, e isso acontece muito, uma data inválida. Olha aqui. E essa data não é válida, porque eu coloquei o mês com 3 dígitos. Se você não criar nenhum tipo de restrição, o Excel vai aceitar. Mas com restrição de data, ó, essa data não é válida. Tá? Então, por que é bom você validar quando você tem uma coluna de data? Porque se você digita uma data que não existe, se você não criou restrição, ele vai deixar e depois você vai procurar 11 de novembro e não vai encontrar, porque isso aqui não é 11 de novembro. Tá? Então, a validação é bem interessante. A validação de lista, tá? Então, aqui, ó, eu estou validando esta célula para esta lista aqui. Tá? Então, vamos aprender a fazer isso. Então, ó, a hora eu posso escolher, tá, a informação que eu quiser daquela lista. Tá? Agora, a validação múltipla, que nós vamos aprender também no curso, é o seguinte. Repare que cada elemento dessa lista tem uma outra lista. Então, informática tem essa lista. Telefonia tem essa. Áudio tem essa. E assim vai. Então, para cada lista, para cada elemento da lista principal, eu tenho uma sublista. E isso permite que eu faça uma validação em cascata. O que vem a ser isso? Se eu escolhi aqui na áudio, eu quero que na célula do lado só apareçam os dados da lista de áudio. Olha lá. Se eu escolhi eletrodoméstico, aqui do lado eu só quero que apareça dados da lista de eletrodoméstico. Se eu aqui escolher móveis, eu só vou querer que apareça aqui a lista de móveis. Isso chama-se validação múltipla ou validação em cascata. Nós vamos aprender a fazer isso aqui no curso. Formatação condicional. Formatação condicional é um recurso bem legal, né, que a ideia é sempre destacar células que atendam a um determinado critério. Né? Neste exemplo aqui que eu fiz uma validação aqui nessa célula, podendo ter 3 valores diferentes. Ó. Quando eu escolho uma palavra aqui, eu quero que todas as células desta coluna que tenham essa palavra sejam destacadas. Então, tudo que tem usado aqui, ó, ele foi destacado. Quando eu troco aqui de usado para novo, repare, ele já mudou a cor e formatou só o que tem a palavra novo. E aqui, reparado. Tá? Então, isso aqui é um recurso de formatação condicional que nós vamos trabalhar também no curso. O foco principal, eu diria que uns 60% a 70% do nosso curso, nós vamos falar de funções. Tá? Então, aqui eu listei todas as funções que nós vamos trabalhar ao longo do curso. Então, nós vamos trabalhar com funções da categoria de data e hora, funções de texto, funções de estatística, funções de banco de dados. Tá? E, além dessas, que nós vamos falar bastante, das 10 aulas, a gente fica umas 5 aulas só falando de função. Tá? E, além dessas, eu separei aqui algumas que eu acho que são mais interessantes. Além dessas que a gente vai falar, nós vamos trabalhar com a função soma-ces, que é uma função bem legal. Tá? Então, aqui é um exemplo da utilização dela. Ó. Se eu chego aqui e falo, ó, eu quero o vendedor, eu quero saber quanto que Maria vendeu de camisa. A função já vai lá no banco de dados, independente de eu filtrar ou não, ele já me traz o valor que Maria vendeu de camisa. Tá? Então, se a gente fizer o filtro aqui de Maria, né, e camisa, tem que dar o mesmo resultado ali. Tá? Só que eu consigo aquele resultado sem precisar filtrar. Tá vendo? A função soma-ces vai lá no banco de dados, analisa a linha que tem esses 2 critérios simultaneamente e me traz a soma. Tá? Nós vamos também falar da função subtotal. A função subtotal, ela
ela pode fazer 11 ações diferentes, depende deste argumento que a gente coloca aqui, que no caso é um número que varia de 1 até 11. Quando o número aqui é 9, ele faz a soma. Só que é uma soma, eu digo que é uma soma inteligente. Por quê? Porque a função soma, repara, ela é uma função burra, porque ela continua somando o banco de dados todinho lá. Só que eu não quero saber o banco de dados tudo, eu quero saber só o que está filtrado. Então, a função subtotal, ela é uma função que só efetua o subtotal das células que estão selecionadas. Esse número, dependendo do que eu ponho, ele faz uma conta diferente. Por exemplo, se eu puser o número 1 corresponde à média. Aqui está a lista de tudo que ela pode fazer. O número 1 faz a média. Então, aqui, se eu der um Enter aqui, a média dessas duas vendas vai ser 275. Se eu mudar esse número aqui, por exemplo, quiser o máximo, o máximo é 4, ele vai me retornar 300. E aí, por aí vai, tá? Então, nós vamos também falar dessa função subtotal lá no curso. A função PROC-V é a função, eu diria que até outro dia era a função mais temida pelos usuários, mas também é uma função super poderosa. Nós vamos falar nela no curso. Mais recentemente, há um ano e pouco atrás, a Microsoft criou uma função que substitui a PROC-V, que é a PROC-X. Tá? Mas, como ela é uma função nova, nem todas as versões ainda têm essa função. Então, quem ainda está usando o Excel 2016 ainda não tem a função PROC-X. Quem já está usando o Excel 2019 ou é assinante do Office 365, aí já tem o PROC-X. A gente vai falar do PROC-V, porque nem todo mundo tem a PROC-X, mas também vamos falar da função PROC-X. Quem é que levantou a mão aí? Pode falar. Abre o microfone aí. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Elisaldo. Eu tenho uma dúvida a respeito, até foi no exemplo anterior, o senhor fez do Soma 6. Sim. Fazer tabelas e fazer a filtragem, quando a gente tem lá na opção classificar e filtrar, são equivalentes ou não? A minha dúvida é porque, por exemplo, quando a gente tem ali a gente tinha ali uma tabela que é possível fazer a filtragem e com ela a gente podia, por exemplo, identificar que a Maria vendeu R$550 só de camisas, né? O senhor usou lá a função subtotal, mas aí eu queria saber se o senhor ali fez uma tabela ou se o senhor fez uma filtragem somente. Isso. Aqui não precisa ser tabela. Para filtrar... Precisa ser tabela. Não. Para filtrar, não. Tá. E aí, a minha pergunta seria, qual é a diferença entre, além da questão de você atualizar a dimensão do intervalo, qual seria a diferença entre você fazer uma filtragem, criar ali, por exemplo, cabeçalhos de filtragem e criar uma tabela? Eu não sei se ficou clara a minha dúvida. Eu realmente não entendi muito bem o que você quer dizer, mas olha só, eu vou tirar o filtro aqui, tá? Aqui eu estou falando da função soma-6. Então, repare, o que eu quis chamar a atenção da função soma-6 é que, independente do intervalo de dados ou da tabela estar filtrada, eu consigo extrair a informação que eu quero sem a necessidade do filtro. Eu fiz o filtro para fazer uma prova real do resultado, tá? Agora, em relação ao filtro, tanto faz ser um intervalo de dados como uma tabela, o filtro você consegue fazer. A diferença entre um filtro num intervalo e numa tabela é que, quando é intervalo, eu não consigo ter duas opções de filtro. Se eu puser filtro nessa, a outra sai. Ela. Eu só consigo ter um filtro em uma planilha. Agora, se eu transformo isso em tabela, se eu transformo isso aqui numa tabela, ele automaticamente coloca o filtro lá e não tiro daqui. Aí, transformando em tabela, eu posso ter essa opção de filtro em qualquer lugar da minha planilha. Entendeu? Ok, obrigado, professor. Não sei se eu te respondi o que você perguntou. Sim, tá? Sim. Tá. Obrigado.
Bom, a função PROC-V, ela é uma função bastante poderosa. Então, por exemplo, eu tenho códigos onde as 3 primeiras letras identificam qual é a cor do meu código. Então, todo código que começa com 00A, ele é azul. Todo código que começa com 00B é vermelho. E todo código que começa com 00C é preto. Então, qualquer código que eu escolher aqui, ó, se eu escolher algum código da letra C, ele vai vir preto aqui. Se eu escolher algum código da letra A, ele vai vir azul. E se eu escolher algum código da letra B, ele vai vir vermelho. A gente consegue fazer isso utilizando a função PROC-V, e ainda tem que usar aqui uma outra função, que é a função esquerda, para eu poder pegar os 3 primeiros caracteres daqui. Isso nós vamos ver no curso. E a mesma coisa o material. O que caracteriza o material são os 3 últimos caracteres. Então, tudo que é 001, tudo que é 001 é plástico, tudo que é 002 é madeira e tudo que é 003 é aço. Então, com a função PROC-V, a gente consegue fazer isso. Quando eu falo com a função PROC-V, com a PROC-X também, tá? Tudo que eu faço com a PROC-V, eu consigo fazer com a PROC-X. Nem tudo que a gente consegue fazer com a PROC-X, a gente vai conseguir fazer com a PROC-V. Por isso é que a Microsoft criou a PROC-X, para poder suprir as deficiências da PROC-V. Tá? Só um minutinho, gente. Bom, essa função de slock também nós vamos aprender no curso. Ela é uma função bem interessante, não é muito conhecida, tá? Mas ela tem um poder bastante grande. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma simulação de uma aplicação de dinheiro desde 2018 até 2025, aplicando uma taxa aqui de 0,5% e considerando um depósito de R$700. Se a gente começar a aplicar isso, né, se eu tivesse iniciado em janeiro de 2018, eu teria aqui uma posição da minha aplicação. Tá? E com essa função deslock, a gente consegue, repara, só de clicar aqui nesse botãozinho, ó, ele vem aqui no nosso banco de dados e traz a posição do ano que eu escolhi. Então, ó, em 2018, ó, a minha posição está aqui. Ó. Ele consegue trazer para cá. Quando eu passo para 2019, repara que ele já trouxe essa posição de 2019. E aqui eu ainda coloco aqui, ó, se eu estou no 2018, eu quero saber quanto que vai ser o meu valor em dezembro do ano seguinte que eu escolhi. Então, ele vem aqui, ó, e trouxe o dezembro do ano seguinte. Quando eu boto para 2019, repara que na própria fórmula aqui, ele já identifica que eu quero dezembro do ano seguinte a que eu escolhi, e o valor de dezembro de 2020, ó, 27.535,27. Então, isso tudo a gente consegue fazer com a função deslock, e tem esse recursozinho também que são controles de formulário. Então, nós vamos trabalhar com barras de rolagem, tá? E vamos ver também botão e tudo isso ao longo do curso, a gente fala também desses controles de formulário. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Outra função... Professor, oi? Uma pergunta. Isso é tudo nativo do Excel mesmo, né? Tudo nativo do Excel. Tá ok. Obrigado. Tá? Funções também que são bem interessantes e que pouca gente conhece são essas 3 funções aqui. Ó. A função índice, a função corresp e a função indireto. Nós vamos trabalhar com essas funções, tá? E vocês vão ver que elas têm um poder bem interessante. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do recurso dessa função, aqui eu tive que botar pequenininho para caber tudo aqui, mas deixa eu fazer um zoom aqui. Então, aqui eu listei alguns países, tá? Coloquei aqui a bandeira de cada um desses países, o número de casos
de Covid em cada um desses países, por sinal aqui, desculpa, está errado, tá? Eu esqueci de trocar aqui o do Brasil, que está igual ao da Índia, tem alguma coisa. Um dos dois aqui está errado, tá? Eu acho que não sei, tem que trocar um desses dois. Aqui a quantidade de mortes, tá? Isso aqui está atualizado até dia de ontem, tá? E aqui a letalidade, que é o número de mortes dividido pelo número de casos, tá? Agora aqui, ó, se vocês... Aqui eu fiz uma validação para poder pegar ou casos, ou mortes, ou letalidade. Então, ó, ou casos, ou mortes, ou letalidades. Então, ó, se eu vier para mortes, ó, ele vai me trazer a morte do país que eu escolhi. E eu fiz a fórmula de duas maneiras diferentes. Uma utilizando a função índice CORRESP, a outra utilizando a função indireto. E ainda apliquei uma formatação condicional, que nós vamos ver também, destacando o resultado aqui. E o mais interessante, se eu troco o país, a bandeira troca também. Ó. A gente consegue trocar a imagem. Ó, tá? Isso aqui é bem legal. Tá? Então, além de trazer o resultado do que eu escolhi, do país que eu escolhi, com a formatação condicional, ele troca a imagem também. Tá? Isso nós vamos aprender no curso também. Outra função que é bastante poderosa é a função somar produto. Então, aqui embaixo a gente tem uma tabelinha ó, com alguns vendedores, com as datas que eles efetuaram as vendas e o valor da venda de cada vendedor. Aqui eu tenho os meses de janeiro até dezembro e eu tenho a lista dos meus vendedores aqui. Eu coloquei uma fórmula aqui, ó, que é a somar produto, que ele vem aqui e soma tudo que esse vendedor vendeu em janeiro. E essa mesma fórmula, quando eu copio para as demais células, ele já traz maio do Damasceno, maio do Rui, e assim vai. É uma única fórmula, utilizando a função somar produto, que a gente consegue ir no banco de dados e trazer o que cada vendedor vendeu naquele mês. Repare que neste exemplo que eu estou dando aqui, todas as vendas ocorreram em 2020. Então, aqui eu só precisei ter os meses. Se eu tivesse venda em anos diferentes, além de eu testar o mês, eu também teria que testar o ano. Aí a fórmula ficaria um pouco mais complexa. Tá? Aqui eu só estou testando o mês. Se eu tivesse que testar o ano, aumentaria um pouco o tamanho da fórmula. Aqui, tá? Aqui nós vamos aprender, nós vamos falar um pouquinho da função C. Isso aqui é um recurso que eu sempre tive vontade de fazer, que era um cronograma de barras no Excel, dinâmico, e não colorir essas barrinhas na mão. Tá? Repare, eu aqui tenho uma atividade 1 que começa numa data e termina em outra, e as barras... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Por que aqui... por que aqui ficou... É porque, por acaso, começou no domingo aqui. Deixa eu tirar... Deixa eu botar aqui hoje menos 10. Pronto. Então, ó, 4 dias, ó. E ele está pulando sábado e domingo, repara, ó. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. A outra atividade, ó, começou no dia 8 e terminou no dia 14. 5 dias, ó. 1, 2, sábado, domingo não conta, 3, 4, 5. E é dinâmico, ou seja, se eu alterar essas durações, reparem que ó, as barrinhas todas elas se movimentam em função da data início e data fim. Isso nós vamos aprender trabalhando com a função C e com a formatação condicional. Tá? Aqui, ó, dentro da forma da formatação condicional, eu vou trabalhar com a função dia da semana é a função E e a função C, para a gente conseguir fazer isso aqui. Tá? Isso aqui é um recurso bem legal. Tá? Vamos trabalhar com formato de data. Tá vendo? Se eu altero essa data aqui, por exemplo,
Reparem que, ó, o próprio Excel já verifica que dia da semana que ocorre que dia da semana foi dia 30 de junho. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? E a formatação condicional já identificou que isso aqui é sábado, domingo, e ele colocou cinza aqui no sábado, domingo e verde nos dias trabalhados. Tá? Isso nós vamos aprender também no curso. Vamos lá. Essas funções são as funções mais recentes do Excel, que é a função classificar. Então, repare, a minha lista ela está fora de ordem. A função classificar classifica ela para mim. Aí vocês vão dizer, pô, mas aí é fácil, é só chegar aqui e mandar classificar. Concordo, se eu vier aqui e mandar classificar a lista, ela classifica. Acontece que se eu ponho aqui já está IJK. Ó, se eu boto a letra L aqui, repare, na minha lista original, o L vai ficar fora de ordem. E na lista aqui, o L já entrou no lugar certinho. A vantagem é, inseriu um dado novo aqui, ó, ele automaticamente, na função classificar, já entra no lugar certo. Aqui não. Aqui eu tenho que, se eu quiser ficar no lugar certo, e ficar classificando toda hora. Tá? Essa é a função classificar. A função único também veio para a gente... Lembra como é que a gente fazia para conseguir identificar quais eram os valores exclusivos que tinham aqui? A gente tinha que copiar o valor, colar aqui embaixo, valor, e vir aqui no recurso fórmula. Eu sempre me perco aqui. Dados. Cadê ele? Remover duplicado. Onde é que está isso? Fórmula. Aqui. Dados, remover duplicadas. Tá? Ó. Quando eu faço isso, ó, ele vai ver tudo que está duplicado aqui, ó, e aí ele pergunta se é aqui na coluna E, eu digo. Aí ele fala o seguinte, ó, 10 valores duplicados encontrados e removidos, 8 valores exclusivos restantes. Então ele deixou só os valores exclusivos. Só que com a função único, eu consigo fazer isso e ele já extrai só os valores exclusivos para mim. E se a gente colocar a função classificar depois, antes da função único, ele traz o único e já classifica. Então, repara, ele conseguiu trazer só os valores únicos e, ao mesmo tempo, ele classificou. Então, os valores que ó, a função único junto com a classificar consegue fazer o que eu preciso fazer manualmente. E se eu puser um dado novo aqui, ó, se eu puser aqui a Carla não tem, né? Se eu puser Carla aqui, ó, repare que, como isso aqui é uma tabela, automaticamente já entrou e automaticamente ele já viu que era um exclusivo e já classificou. Por que esse zero aqui? Porque eu coloquei um registro na minha tabela que não tem artigo. Tá? Se eu puser um artigo repetido, ele não vai aumentar a lista. Se eu puser um artigo novo aqui, sei lá, um artigo aqui, sapato. Ó, se eu puser sapato, sapato é um artigo novo, ele já colocou o sapato e já classificou. Então, usando essas duas funções, único e classificar, ele já traz os dados únicos classificados para a gente. Tá? Outra função que a gente vai ver é essa função filtro, que ela é bem legal também. Ó. Eu vou lá no banco de dados e peço para ele trazer tudo que o João vendeu de bermuda. João não vendeu bermuda. Nem tem João aqui. É porque eu classifiquei, eu peguei o João daqui, mas o João não vendeu nada. Então, vou botar Pedro. Ó, tudo que Pedro vendeu de, sei lá, camisa. Ó, ele só traz o que o Pedro vendeu de camisa. Tudo que Pedro vendeu de bermuda. Olha lá, ele vai lá e traz. Deixa eu ver, Joaquim camisa é o que tem mais. Ó. Tudo que o Joaquim vendeu.
Quando sai calque é porque não tem nada, tá? Joaquim não vendeu bermuda, mas Joaquim camisa, ó, ele vai lá e traz as vendas. E isso aqui foi uma formatação condicional que eu fiz para ele destacar as linhas que atendem ao critério que a gente escolheu aqui. Isso é a função filtro. Tá? Aqui, a PROC-X, ela faz o que a PROC-V faz, tudo que a PROC-V faz, ela faz também, mas ela faz uma coisa que a PROC-V não faz. Por exemplo, se eu pedir para ele procurar a impressora, o PROC-V, ele sempre traz o registro que ele encontrar, o primeiro que ele encontrar. Então, se eu usar um PROC-V aqui, ele só vai conseguir me trazer essa informação, porque a impressora, a primeira impressora que ele encontrou foi essa. E se eu quisesse trazer a data e o estoque, eu ia ter que fazer um PROC-V aqui, para ele trazer a data, e um outro PROC-V aqui, para ele trazer o estoque. Já o PROC-X é o único PROC-X que eu faço, e dependendo do argumento que eu ponho, eu peço para ele procurar de baixo para cima. Então, ao invés dele encontrar o primeiro impressora, ele encontrou o último impressora, que é o caso aqui do estoque. Ó. Eu não quero saber quanto é que eu tinha de estoque no dia 9, nem do dia 11, eu quero saber o mais recente. Então, se eu trocar para monitor, por exemplo, ó, ele vai me trazer a última linha do monitor. Se eu trocar para ele vai trazer o último só. Isso, o PROC-X, é uma função que com um único PROC-X eu consigo trazer mais de um valor e eu posso fazer a pesquisa de baixo para cima. Tá? Além disso, a gente vai ver alguns gráficos dinâmicos. Tá? Então, alterando os dados, vocês vão ver variações aqui. Quando a venda é acima da média, fica azul. Quando é abaixo da média, fica vermelho. E aqui também uma composição de gráfico, colocando um abauladozinho aqui em cima. Tá? Vamos ver também gráficos onde a gente troca o produto aqui e automaticamente já muda os dados aqui e já destaca a fatia que tem o menor percentual. Então, o produto A, a menor venda foi em janeiro. Já o produto B foi em fevereiro. O produto C foi em... Aqui tem uma cruzinha embutida, que eu vou mostrar como é que funciona, para a gente destacar a fatia de menor valor. Tá? E esse último gráfico aqui também é um gráfico que a gente usa uma barra de rolagem. Ó. À medida que vai andando aqui, ele vai descendo aqui, trazendo o dado do aluno que está selecionado. Então, se eu ando, ó, ele muda já o nome, já traz as notas, a média. Se eu ando para trás, ele sobe. Se eu clico no meio da barra, em vez de ele andar de 1 em 1, ele já anda de 3 em 3, ou para trás ou para frente. Então, esses são os gráficos que a gente vai ver. Vamos ver o recurso de tabela dinâmica. Tá? Então, aqui é só um exemplozinho da tabela dinâmica que a gente usa. Os dados estão escondidos aqui, mas a gente vai... Aqui eu trabalhei com categoria, mas, por exemplo, eu posso chegar e trazer o produto para cá também. Dá para a gente trabalhar com vários recursos aqui de tabela dinâmica. Tá? Aqui botei o estado aqui, região aqui em cima. Então, a gente vai brincar bastante com tabela dinâmica, agrupamento de data. Aqui tem ano, trimestre. Isso tudo vem. De onde é que esses dados estão vindo? Provavelmente de uma planilha que está escondida aqui, ó, vendas. Então, todas essas informações, elas vêm daqui. Então, repare, eu tenho 3.733 linhas e a gente consegue resumir isso em 7 linhas, 8 linhas, dependendo, né, de como você quer resumir. Aqui eu resumi só em 4 linhas. Isso é o recurso da tabela dinâmica. E o último assunto do curso é, nós vamos dar uma palhinha, tá? Nós vamos dar uma pincelada em macro. Então, aqui um exemplozinho de macro. Essa aqui eu gosto muito. Essa aqui não fui eu que desenvolvi, mas se vocês entrarem na internet, vocês conseguem ver. Isso aqui, para mim, foi de uma utilidade. Agora não, mas na época que eu trabalhava muito com apresentação de orçamento e eu tinha que toda hora escrever o valor por extenso, toda vez que mudava o valor, eu tinha que escrever por extenso. O diretor chegava, não, 585 está muito, vamos botar 10% de desconto aqui. Aí se eu chegar aqui e dividir ou multiplicar por 0,9, por exemplo, o valor vai mudar.
automaticamente o extenso aqui já mudou, R$ 527.088,11. Tá? Então, isso aqui é uma macrozinha que o cara criou, mas ele disponibilizou na internet, então eu disponibilizo para vocês. Por exemplo, proteger planilhas. Se eu aqui tenho 10 planilhas, 11, 20, eu quero proteger, eu tenho que proteger uma a uma. Já com essa macrinha aqui, ó, se eu clico aqui, ele protege todas as planilhas, ou seja, ó, eu não consigo editar em planilha nenhuma, porque eu, através de uma macro, eu protegi todas as planilhas. Tá? E do mesmo jeito que eu fiz a planilha de proteger, eu também fiz uma para desproteger, porque se eu quiser desproteger todas, eu tenho que desproteger de uma em uma. Tá? Então, aqui, clicando aqui, agora todas as planilhas já estão desprotegidas. E tem mais uma aqui de... Se eu quiser... Oi, pode falar. Com licença. Só uma pergunta meio boba. A macro, então, é como se fosse uma espécie de painel de controle das planilhas que você está trabalhando? Não, a macro é um programa. Tá? A macro funcionar, você tem que criar um programinha dentro do Excel, mas no módulo do VBA, onde você escreve as macros aqui. Ó. Isso aqui é a macro que faz... essa macro não fui eu que escrevi, tá? Essa aqui eu peguei da internet. Essa é que escreve por extenso quando você digita um número na célula. Essa é para ocultar e exibir as planilhas. Essa é para proteger e desproteger a planilha. Isso tudo é uma linguagem embutida dentro do Excel, que é a linguagem do Visual Basic Application. Nós não vamos ensinar a linguagem, mas eu vou mostrar algumas macros prontas, alguns recursos que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Tá bom? Entendi. Isso é nativo do Excel também? Nativo do Excel. Obrigado. Gente, era isso. Eu não queria me estender mais. É só para vocês terem uma ideia. O curso é bastante completo. Vocês vão sair com muita informação. Tem uma apostila digital de, acho que, quase 200 páginas, 170 páginas, onde ela está bem detalhada. Então, tudo que vai ser mostrado no curso, vocês vão ter acesso a essa apostila digital. No final do curso, tem 2 trabalhos de avaliação, para a gente ver o que vocês conseguiram assimilar do curso. Tá? E quem conseguir uma avaliação satisfatória tem direito a um certificado de participação no curso. Tá bom? Eu espero vocês lá, e se vocês gostarem, por favor, divulguem aí entre seus contatos, que é muito importante aí. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá?